Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma apresentação aqui do Insist CRM e ERP. As duas plataformas estão integradas agora. Hoje especificamente a gente vai estar falando aí da parte de atendimento, que é um assunto que interessa bastante a quem trabalha gerenciando processos de pós-venda e atendimento de campo eventualmente. Muito bem. Primeiro eu faço aqui o meu login, lembrando que dependendo do tipo de implementação que foi efetuada, você tem a opção de escolher a empresa e a filial que quer acessar nesse momento. Uma vez que eu faço isso, eu passo a ter os dados daquela filial especificamente. Mas muito bem, como eu estou na parte de atendimento, aqui ele já carrega para mim um rápido dashboard onde eu consigo ver como é que estão as coisas com relação aos chamados, né? Tudo por status e quantidade. Evidentemente, numa outra área do sistema a gente consegue ver isso com um maior nível de detalhamento. E aqui também à esquerda a gente tem um pouco de informações a respeito de ordens de serviço, no que tange a quantidade e status também. Mas já que a gente está falando de atendimento, vamos nos concentrar então nesse módulo especificamente. É só fazer um paralelo e a gente imaginar o seguinte: você está aí dentro da tua operação e um cliente entra em contato, ele liga para a empresa. Essa ligação ou e-mail que ele envia, enfim, o contato dele com a empresa a gente trata sempre como um chamado. Esse chamado pode ser uma requisição qualquer, né? Ele eventualmente pedindo uma segunda via de um boleto, ou num caso hipotético, se a gente estiver falando aí de uma empresa que presta serviços de infraestrutura de rede, enfim, solicitando o reparo de um ponto de rede danificado ou algo do gênero. Mas enfim, o cliente faz o pedido, isso gera um chamado, independente de qual seja a demanda dele, gera-se um chamado e a partir daí entra em operação os procedimentos de atendimento, que eles tanto podem ser internos, né, quando não é o caso de ter que mandar um técnico até o cliente. Ainda no nosso exemplo fictício, se a gente imaginar que de repente um técnico pode fazer um acesso remoto na instalação do cliente via internet, ou então uma orientação por telefone mesmo resolve o problema, encerra-se o chamado e esse cliente recebe as informações do protocolo daquele chamado, tanto na abertura quanto no encerramento. E isso pode acontecer de duas maneiras. A primeira maneira é que cada vez que um chamado é criado ou cada vez que ele recebe uma interação, o cliente recebe um protocolo, isso automaticamente. Uma outra maneira, desabilitando a maneira automática, é através do uso desse botão, onde o próprio operador pode fazer o envio do protocolo quando necessário. É importante lembrar que se o chamado não foi resolvido quando da ligação do cliente, foi necessário enviar um técnico a campo ou algo do gênero, o que se faz é a criação de uma ordem de serviço vinculada àquele chamado, né? Essa ordem de serviço é de atendimento de campo, então todas as informações sobre aquele chamado são colocadas na ordem de serviço e esse serviço é passado para a equipe de campo que vai e faz o atendimento. Imagine que você enviou lá um técnico e esse técnico identificou que havia um problema no equipamento e esse equipamento precisaria ser trocado. O técnico, não tendo equipamento em mãos, ele retornaria à base, encerra a primeira ordem de serviço e depois ele retorna ao cliente com uma nova ordem de serviço, aí sim já para substituição do equipamento. Fechadas essas duas ordens de serviço, se encerra por fim o chamado que originou toda aquela necessidade dentro do cliente. Em algumas operações mais simples, algumas empresas optam por operar apenas com ordem de serviço avulso, quer dizer, não faz o controle dos chamados. Obviamente é algo que a gente normalmente recomenda que não se faça, porque se for fazer uma análise depois de um longo período, o uso do chamado torna os relatórios gerenciais muito mais ricos e muito mais eficientes.
mas há casos específicos onde o cliente precisa abrir ali uma ordem de serviço que não esteja vinculada a um chamado. Então nós tratamos essa ordem de serviço como uma ordem de serviço avulsa, e o cliente tem a opção de poder gerenciar dessa maneira também. Claro que dentro do sistema essas ordens de serviço podem estar vinculadas ou não a um contrato do cliente, tudo isso é possível. Em outra oportunidade a gente pode falar do módulo de contratos que faz esse gerenciamento, né? Mas enfim, ela pode ser utilizada também de maneira avulsa para cada cliente. Só para que vocês tenham uma ideia, pensando no modelo mais tradicional de ordem de serviço, o que nós temos é isso aqui. Ele é um formato padrão, né? A maioria dos clientes acaba optando por utilizar esse formato padrão. E na hipótese de esse não ser um formato mais adequado, em alguns projetos a gente utiliza também a ordem de serviço através do aplicativo mobile, que fica em posse dos técnicos, e a equipe de gestão vai enviando em tempo real as ordens de serviço para a equipe técnica de campo poder fazer os atendimentos de campo normalmente. Além disso, aqui na parte de gestão de atendimento, e lembrando que aqui nós estamos falando do modelo mais simples do sistema, nós temos também um painel gerencial onde é possível fazer uma busca através de status, clientes, técnicos, a respeito de todas as ordens de serviço e todos os chamados que eventualmente a gente tenha disponível. Então eu consigo fazer uma busca um pouco mais detalhada, onde eu consigo visualizar inclusive prioridades que estão determinadas num chamado específico, né, por ordem de grandeza, urgências e prioridades altas, que eu posso interagir e interferir de uma maneira mais proativa. Esse modelo, mais uma vez falando, é o modelo mais simples do nosso sistema de gestão de chamados e ordem de serviço. Como você pode observar aqui do lado esquerdo, o sistema possui ainda uma série de outros módulos, como por exemplo gestão de contratos, onde esses módulos estão intimamente relacionados ao módulo de atendimento, e com isso é possível você ter um controle bastante completo de toda a sua operação em torno do que ocorre com os seus clientes. Num cadastro de cliente, por exemplo, que é um processo um pouco mais centralizado, utilizando todas as outras ferramentas, numa busca rápida é possível se fazer a consulta de clientes em tempo real de maneira bastante simples e rápida. Então conseguir enxergar os pedidos que estão atribuídos àquele cliente, processos de atendimento que eventualmente aquele cliente tenha em aberto, chamados, enfim, e todos eles relacionados aqui numa única tela, onde é possível rapidamente ter acesso às informações daquele cliente, independente de quais sejam os módulos aplicados e utilizados na empresa. Essa centralização aqui na ficha do cliente, vamos dizer assim, ela é sempre a prioridade, justamente para poder consolidar os dados e trabalhar o conceito de que, na verdade, a gente está criando uma memória a respeito do cliente, né? Falando ainda sobre o módulo de atendimento, ele também vem incorporado com uma agenda, e essa agenda ela pode ser não só da área técnica, mas também como da área comercial, e nessa agenda é possível acompanhar todos os apontamentos por usuário, né? Então é possível visualizar aqui a agenda de um técnico especificamente e interagir com ela, de modo a garantir que os atendimentos dos clientes estejam sempre respeitando os prazos contratados. Bom, e essa é uma visão bastante rápida sobre o módulo de atendimento. Nós temos feito, atendendo a pedidos, a várias visões rápidas a respeito de diversos módulos do sistema. Eu recomendo que você fique atento aí ao teu e-mail, fique atento às nossas redes sociais, onde costumeiramente a gente vai divulgando esse material à medida em que ele vai ficando disponível. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!